Alô, galera do caminho do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, gente, temos uma aula de 30 minutos aqui com um grande desafio, não é? Dos assuntos da geografia física, esse é o mais habitual da prova do SPSEC, né? Historicamente. Da geografia física sempre parece questões bem enjoadas. Os dois grupos de assuntos mais habituais são aqueles que lidam com a dinâmica interna e externa do planeta, que nós já estudamos, e os assuntos associados ao clima, que entra clima, vegetação, ocupação do espaço, agricultura, solos, né? Tem uma série de relações, de inter-relações entre os temas. É um tema que dialoga com muitos outros, né? Então é um assunto que vai nos exigir muita atenção, vai nos ocupar por quatro aulas, praticamente fechando o segundo trimestre, né? Então até a finalização do segundo trimestre, com as próximas 4 semanas, nós vamos enfrentar as diversas nuances, as diversas variações associadas a esse assunto que aqui nós estamos chamando de sequência didática número 6, a dinâmica atmosférica, a diversidade climática e os impactos associados. Então percebam só vocês, conhecimento da atmosfera, que nós vamos falar já na aula de hoje, a diversidade climática, comentaremos um pouco também, e os impactos associados, aí normalmente tratando dos problemas socioambientais associados ao clima, né? Dentre eles, sem sombra de dúvida, a discussão sobre o aquecimento global. Um tema que nós vamos tratar cuidadosamente adiante. Beleza, beleza? Então vai ser esse o nosso desafio. Como eu falei, serão 4 encontros e os objetos do conhecimento que nós vamos enfrentar ao longo desses 4 encontros serão a dinâmica da atmosfera, composição, estrutura, estratificação e circulação geral, já vamos tratar disso agora há pouco, as principais anomalias atmosféricas. Anomalias aqui é um termo bem amplo que compõe tanto elementos que são de ordem natural, como El Niño e Laninha, até elementos produzidos pela ação humana, como o buraco da camada de ozônio e o aquecimento global, que são problemas socioambientais. Vai ser o nosso último encontro. Os elementos e fatores do clima e do tempo, hoje nós vamos tratar já dos elementos, as relações possíveis entre os elementos e fatores do clima. Esse diálogo nós vamos ver a partir da análise de tipos climáticos brasileiros. Aqui você tem os tipos climáticos brasileiros e os fatores climáticos determinantes. E por fim, as principais consequências da ação humana, das ações humanas sobre diferentes tipos climáticos. Para a aula, só para você ter uma ideia do planejamento geral, para a aula de hoje nós vamos trabalhar com a composição da atmosfera, composição dinâmica da atmosfera e os elementos climáticos. Na segunda aula trataremos dos fatores do clima e análise de como fazer leituras de climogramas. Na terceira aula trataremos de climas do Brasil e na última aula dos problemas associados ao clima, dos impactos socioambientais associados ao clima. Beleza, beleza? Vamos lá então, vamos enfrentar esse nosso desafio de hoje. Essa orientação de estudos vai nos acompanhar pelas 4 aulas, né? Então, o material dessas 4 aulas vocês vão encontrar no livro 2, capítulo 16, também no suplemento de revisão, tema 14, que do seu material de estudo é onde aparece esse assunto associado à dinâmica da atmosfera. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse material que nós adotamos aqui é um material indicado na bibliografia do concurso. Então, merece sua atenção redobrada até por conta disso. Beleza, beleza? Continuando, vamos então começar aqui. Nós temos cerca de 30 minutos, como eu falei. Eu vou apresentar algumas noções básicas, algumas nós trabalharemos mais detidamente hoje,
outras na continuidade das aulas. Esse slide aqui das noções básicas deve nos acompanhar adiante. É como se fosse um sumário do que nós vamos conversar ao longo desses encontros, beleza? Então, habituem-se a vê-los, né? Aqui está, então. Cadê? Primeiro, uma diferenciação sobre clima e tempo. Isso aí é base. Eu sei que vocês já viram isso antes, mas vamos lá. Você não pode... Muitas questões sobre climatologia se atêm a essa diferenciação básica. É uma coisa bobinha e você não pode perder uma questão por conta disso. Porque esse é o tipo de coisa que o teu oponente no concurso vai acertar, né? A ideia fundamental é o seguinte: o tempo é momentâneo, é situacional, é do agora. O tempo é como ele está. Quem estuda o tempo é a meteorologia, que é um desmembramento, inclusive, da física. Então, quando você vê no jornal previsão meteorológica, é previsão do tempo, né? Como vai estar o tempo amanhã de manhã? Ensolarado? Qual a temperatura? Vai ter nebulosidade? Vai ter chuva? Como está o tempo agora? Você olha para a janela e diz: o tempo está seco, sem nebulosidade, mais frio. Então, essa é a ideia pontual de como está. O tempo é situacional, o tempo muda com muita regularidade, não é? Porque uma tempestade é uma situação meteorológica, uma nevasca é meteorológico, um dia de sol intenso, mais quente, é meteorológico. O clima, não. Quem estuda o clima é a climatologia. Se o tempo está, o clima é. Vocês conseguem perceber a diferença? O clima tem permanência. O clima tem permanência. Você falar que a gente ouve muito isso o tempo todo no jornal, tem que ter muito cuidado. Você falar, o clima está mudado. Calma. Calma, eu não posso falar que teve uma mudança climática somente por conta de um evento meteorológico, não é? Ou de uma situação pontual de um ano. Esse ano está muito quente, isso é uma prova de que o clima está mudado. Não posso fazer essa afirmação. Para falar que o clima está mudado, o que está tendo uma mudança climática, preste atenção nisso. Eu tenho que observar o comportamento do tempo, que é momentâneo, ao longo de pelo menos 30 anos, observando cotidianamente o comportamento do tempo. Eu vou fazendo o meu mapeamento e aí, depois de 30 anos, pelo menos, de observação, eu posso dizer, nesses últimos 30 anos, houve um crescimento médio da temperatura no mês de setembro. E a partir daí eu tenho um indicativo de mudança climática. O clima, para mudar, ele precisa de uma distensão temporal maior. É claro que ao longo do tempo geológico, aí você tem diversas mudanças. Vocês ouvem isso o tempo todo, né? Que o Saara já foi uma floresta, que o semiárido nordestino já foi uma mata com preguiças gigantes e tal. Isso aí é tempo geológico, é outra coisa. Mas para falar na nossa história social de mudança do clima, eu preciso de uma distensão, de um distanciamento temporal maior. Pelo menos 30 anos de observação. Ficou claro isso? Então, por exemplo, eu pergunto a você, como está o tempo agora aqui em Brasília? Você olha pela janela e me diz. Agora eu pergunto a você, como é o clima de Brasília? Aí você vai me dizer, Brasília tem um clima tropical típico, com invernos secos e verões úmidos. Esse é o clima de Brasília. É assim agora, era assim há 10 anos, era assim antes mesmo da cidade se constituir. Nesses últimos anos, houve alguma alteração no clima de Brasília? Aí eu tenho que estudar, ao longo dos últimos 30 anos, se houve alteração na precipitação, na pressão,
na umidade relativa do ar. Houve alteração ou há um comportamento relativamente dentro da normalidade? Porque ao longo dos anos, é óbvio que tem anos mais secos e anos mais úmidos, anos mais quentes e anos mais frios, até por conta do El Niño e La Niña que a gente vai estudar adiante. Essa oscilação acontece dentro de uma normalidade. Quando foge da normalidade, quando vai um ano mais seco do que um histórico anterior, liga o alerta, você fica atento. O que não quer dizer que mudou o clima também. Agora, se essa alteração, além da normalidade, continua a aparecer nos anos seguintes, aí eu tenho que ficar atento. Porque pode, aí nesse caso, pode ser um indício de mudança climática. Ficou claro isso para vocês? Então, outra coisa, para desmistificar aqui, a gente ouve muito isso é uma ideia antiga, possivelmente seus avós, seus pais falem disso, mas que a gente não pode reproduzir mais hoje, não é? Aquela ideia de que a previsão meteorológica erra sempre, não acompanho essa previsão porque erra sempre. Falso, acerta bastante, especialmente se for de um dia para o outro, porque você tem cada vez mais informações sobre a dinâmica atmosférica, mais sinalizadores, ou seja, estações meteorológicas, e isso te possibilita fazer um mapa da previsão do tempo com muita precisão. É claro que se você fizer uma previsão para daqui a uma semana, como é dinâmico, aí é mais fácil de não estar certo. Mas uma previsão do dia para o outro, as pessoas acertam inclusive ao longo das horas do dia. Tal hora vai chover, tem maior chance de chuva. Tal hora, menor chance de chuva. Então isso é um grau de precisão tremenda, tá certo? Não fica replicando essa ideia de que, não acerta nunca e tal. Isso é coisa antiga. Por quê? Porque antigamente conhecia-se menos da dinâmica atmosférica e tinha-se menos informações de satélites, de estações meteorológicas. Então, vamos lá. Clima, quem estuda é climatologia, o tempo quem estuda é a meteorologia. Já vimos isso. A atmosfera é um dos sistemas naturais da Terra, né? A Terra tem 4 sistemas naturais que vivem numa dinâmica a partir de inputs externos, como a luz solar, e inputs internos, como a gravidade e as forças do interior da Terra. Então você tem a litosfera, que nós já estudamos, a biosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Tá bem? São sistemas integrados e interdependentes. Nós vamos falar um pouco hoje das camadas da atmosfera, isso nós vamos ver adiante. Aqui estão elas em ordem, não é? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, onde aparece a ionosfera, e exosfera. Vocês vão perceber, e eu coloco isso propositadamente, que se você pegar 3 livros diferentes, pode ter algumas variações. Alguns autores são mais cuidadosos e detalhistas, vão colocar entre a troposfera e a estratosfera a tropopausa, a estratopausa. Exagero, né? De uma forma geral, você tem em todas as classificações a troposfera, importantíssima, a estratosfera logo acima da troposfera e a exosfera, que já está lá em direção ao espaço sideral, tá certo? Uma coisa que eu preciso diferenciar com vocês, quais são os elementos e quais são os fatores do clima. Eu vou fazer isso logo na aula de hoje e vou continuar a falar isso na próxima aula, tá bem? Na ESP-SEC já caíram questões ao longo dos últimos anos que era somente de diferenciação. Se você ficar decorando, você vai errar na prova. Porque geografia não é memorização. Você tem que entender o que é um elemento, entender o que é um fator, e a partir daí, se aparecer alguma classificação, você vai se posicionar. O que é um elemento do clima? O nome está dizendo, é um elemento que compõe o tipo climático, que dá nome ao tipo climático. Então, quando eu falo de elemento, eu estou falando daquelas condições inalienáveis àquele tipo climático. São 5 os elementos. Alguns autores trabalham com 3. Eu vou colocar aqui o copo cheio, né? Então,
Quais são os 3 elementos que aparecem para todos os autores? Que eu vou desdobrar um pouco hoje. Temperatura, pressão e umidade relativa do ar. Então, quando eu falo da temperatura, pressão e umidade, eu estou caracterizando um tipo climático. Eu estou falando dos elementos que compõem aquele tipo climático. Alguns outros autores incluem ainda ventos e precipitações como elementos. Então, você pode ter também. Por que nem todos os autores colocam ventos e precipitações como elementos do clima? Porque tanto ventos como precipitações são decorrências da composição desses elementos principais. Por exemplo, o que é o vento? É o ar em movimento. Por que o ar se movimenta? Pela variação de temperatura e pressão na atmosfera. Então, eu posso entender o vento como desdobramento de temperatura e pressão. O que são as precipitações? É o vapor da água que se condensa ou solidifica, não é? A precipitação pode ser na forma líquida, na forma sólida. Então, vai depender da umidade e da temperatura, fundamentalmente. Tá certo? Umidade e temperatura. Então, eu posso dizer que tanto o vento como precipitações são decorrências desses outros elementos. O que é mais importante para mim é você entender o que é um elemento do clima. É o que compõe o tipo climático, que dá nome ao tipo climático. Já os fatores que nós vamos estudar na próxima aula são aquelas características de um dado espaço geográfico que fazem mudar o comportamento dos elementos. Beleza? Por exemplo, altitude, latitude. Então, olha só, desculpa, não está espirrado. A altitude, por exemplo. Se você estiver numa região de maior altitude, aumenta ou diminui a temperatura? A altitude diminui a temperatura. Olha aqui, a altitude é uma característica do espaço geográfico que vai interferir no comportamento desse elemento temperatura, por exemplo. Interfere também na pressão, não é? Pressão atmosférica, e por aí vai. Então, pega outro aqui, aleatório, o relevo. O relevo pode constituir um obstáculo à circulação atmosférica, chamada barreira orográfica. Os ventos do Pacífico, por exemplo, não entram na América do Sul por conta da barreira dos Andes. É o relevo interferindo na circulação atmosférica, no elemento ventos, no elemento precipitação, tá bem? Nós vamos estudar cada um desses fatores do clima na próxima aula. Para a aula de hoje, eu gostaria de me ater aos elementos do clima. E por fim, eu vou mostrar hoje somente, mas nós vamos analisá-lo na próxima aula. Nós vamos precisar fazer análise sobre os climogramas. O que é um climograma? É um gráfico que mostra a variação direta de temperatura e precipitações de um dado lugar do mundo. E a partir desses dados, ou seja, somente 2 elementos do clima, temperatura e precipitação, eu tenho como fazer uma série de análises combinadas, inclusive sobre os fatores que interferem naquela localidade. Mas sobre climogramas nós vamos estudar adiante. Então, como noções básicas, vamos lá. Clima e tempo já enfrentamos, já sabemos a diferença. Tempo momentâneo, situacional. O clima possui relativa estabilidade, não é? Mais permanente. As camadas da atmosfera nós vamos estudar agora e hoje também vamos distinguir as características dos elementos do clima. Para a próxima aula, fatores do clima e climogramas. Beleza, beleza? Segue! Olha quem aparece aqui. Vou deixar aqui para deixar o símbolo do colégio. Trouxe para cá para não confundir. Aqui você tem as camadas da atmosfera. Eu não vou fazer essa leitura aqui não, tá bem? Eu vou deixar a leitura para você fazer como um complemento, tá certo? Um complemento do seu estudo. Tudo bem? Pode ser? Eu vou aqui, deixa eu desenhar que vai ficar bonitinho. Eu vou aqui destacar
alguns pontos apenas. Primeiro, a camada mais importante da atmosfera certamente é a troposfera. Na troposfera é onde você tem maior concentração de gases, notadamente o oxigênio, e é onde você tem também a maior, por conta disso, inclusive, né, presença da vida. Praticamente toda a vida que existe no planeta está na troposfera, cerca de 10, 12 quilômetros de altura, por conta da maior concentração de gases, especificamente do oxigênio. Tá? E também é onde acontecem predominantemente, mais de 70%, os eventos meteorológicos. Tá bem? Então, formação de olha para o céu. Tem nuvem? Aqui não está com nuvem nenhuma agora. Mas se tem nuvem, se teve chuva, tudo isso é formado no conjunto da troposfera, fundamentalmente. Então, a troposfera é a camada da atmosfera da vida e dos eventos meteorológicos, predominantemente. Não é? Você pode observar aqui pela linha da temperatura, essa linha vermelha, que quanto mais alto, mais frio na troposfera. Né? Quanto mais próximo da litosfera, da base do planeta, maiores são as temperaturas, maior retenção de calor. À medida que você ganha altitude, vai ficando mais frio, tá certo? Troposfera importantíssima. Outra camada bem importante é a estratosfera. A estratosfera, o ar vai ficando mais rarefeito. Ah, professor, é por isso que aqui tem um aviãozinho? Isso aqui não é um passarinho, não, é um avião. Os aviões, muitos de vocês já voaram de avião, né? Os aviões, eles circulam acima da troposfera. Por quê? Para evitar a turbulência, evitar o maior atrito. Se na troposfera eu tenho maior quantidade de gases, o avião vai ali para cima exatamente para evitar esse atrito de uma atmosfera mais densa. Passar por nuvens, porque isso você vai ter. Tanto é que lá em cima, muitos de vocês já viram isso. Você olha pela janelinha, você vê um mar de nuvens embaixo. Você está vendo a troposfera. Próxima vez que você viajar, você vir isso, chama a pessoa do lado e fala ali, ó, troposfera. A gente está aqui na tropopausa ou na estratosfera, né? Então, os aviões voam ali acima de 10 km de altitude, entre 10 e 12, que é a altitude limítrofe da troposfera com a estratosfera. Por que ele faz isso? Para evitar atrito, diminuir turbulência, por aí vai, tá certo? Outra coisa super importante, deixa eu ver se aparece aqui, cadê? Deixa eu ver se aparece, porque eu vou marcar aqui. Na estratosfera, desde a atmosfera primitiva, é onde aparece uma camada de ozônio, O3. Não é? Essa camada de ozônio é fundamental à vida na Terra, porque ela filtra algumas extensões dos raios solares. Os raios ultravioletas são nocivas à vida aqui. Então, na última aula dessa sequência, nós vamos falar de problemas ambientais e eu vou voltar a falar de camada de ozônio. Então, quando eu falar para você a camada de ozônio que aparece na alta estratosfera, você já sabe do que eu estou falando. É uma retenção desse gás, uma camada formada predominantemente por ozônio, que é fundamental à vida na Terra. Aqui tem algumas informações, né? Concentros do gás ozônio vai filtrar radiação ultravioleta. Esse gás pode absorver parte da radiação solar, o principal causador do aquecimento da temperatura nessa camada. E essa segunda informação me parece secundária, a principal informação é isso, que o gás ozônio filtra a radiação ultravioleta. Se eu quebro essa camada, eu exponho a vida da Terra a esses raios ultravioletas. É sobre isso que a gente vai conversar bem adiante. Ainda sobre a composição dinâmica da atmosfera, eu queria dar uma última informação. Cadê? Tá cá em cima, né? Olha só. Lá
próximo ao espaço sideral, vai aparecer a ionosfera. Ou seja, aqui você tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e lá, no limite, a exosfera já é o limite entre a atmosfera e o espaço sideral. E aqui nessa faixa de transição vai aparecer uma camada com forte concentração de íons. E ela é absolutamente importante, olha aqui, nas comunicações. Então, é muito utilizada para comunicações, circulação de ondas de rádio. Um pouco acima você já tem os satélites aqui na exosfera, não é? Então, é uma informação significativa também. Eu destacaria com muita força essas daqui de baixo. Eu acho que se cair alguma coisa sobre composição da atmosfera, deve cair alguma coisa sobre a troposfera, que é a camada mais importante para a gente, certamente, e a estratosfera, tanto a circulação de naves como a camada de ozônio. Tá bem? O último destaque que eu faria, a ionosfera lá em cima, pode ser que alguém faça alguma questão sobre isso, mas aqui embaixo você tem informações mais relevantes. Eu vou apagar aqui para passar para o slide seguinte. Apaguei. Vamos lá então. Galera, a partir de agora eu vou trabalhar com os elementos do clima. Você lembra deles, não lembra? Então, quais são os elementos do clima? Temperatura, pressão, umidade, precipitações e ventos. Vamos passar rapidamente por eles? Eu não vou fazer a leitura de cada um deles, tá certo? Eu coloquei esse nome aqui, já apareceu também na tua prova, albedo, não é? O que é o albedo? O albedo tem a ver com o elemento do clima, temperatura. A temperatura atmosférica, ela se dá a partir de reflexão. A luz solar entra na Terra e ela é transformada em energia. A energia solar é transformada em energia térmica, calórica, a partir da reflexão e da retenção desse calor pela atmosfera. Tá bem? Cada superfície da Terra tem uma característica física peculiar que lhe permite reter mais calor ou rapidamente refletir a luz solar em calor. Se você retém mais, preste atenção nisso que vai ser super importante para entender o comportamento dos fatores. Se você retém mais calor e libera lentamente, como as florestas, como as águas oceânicas, você mantém uma menor amplitude térmica, variação de temperatura ao longo do dia, por exemplo. Agora, se você está, por exemplo, no deserto, parece aqui deserto. Se você está no deserto, por exemplo, rapidamente a luz solar se transforma em calor, rapidamente. Como de noite não tem luz solar, você não tem retenção do calor. Então, é importante saber do albedo, que é o que eu estou falando aqui. Recomendo que vocês leiam esse texto. Esses textos que eu coloco nos slides são material de consulta para vocês, com certeza, né? Esses textos são de material de consulta. E é importante que em relação à temperatura também você guarde esse termo, amplitude térmica. Eu posso falar de amplitude térmica anual, posso falar de amplitude térmica diária. Quando eu falo de amplitude térmica diária, eu pego a média da hora mais quente com a média da hora mais fria. E aí a diferença entre elas me dá amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença de temperatura, não é isso? Quando eu falo da amplitude térmica anual, eu pego a média do mês mais quente com a média do mês mais frio. Não é a temperatura mais alta do ano e a temperatura mais baixa do ano, não. É a média do ano, do mês mais frio e a média do mês mais quente. E a partir daí eu tenho amplitude térmica anual. Beleza, beleza? Essa é fácil, né? Quais são as linhas que medem pontos de igual temperatura no planeta? Isotermas. É fácil porque o nome ajuda. Vamos rapidamente, que já deu 30 minutos.
Um outro elemento do clima é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso da coluna do ar sobre sua cabeça, tá certo? É o volume de atmosfera sobre a superfície. Os pontos de igual pressão atmosférica são chamados de, alguém sabe? Isóbaras. Então, isóbaras são linhas que marcam áreas de igual pressão atmosférica. A pressão atmosférica é fundamental para entender, por exemplo, a circulação atmosférica, os ventos. Por quê? Numa superfície mais fria, maior retenção de partículas na atmosfera, você tem um peso maior, maior pressão. Olha! Então, professor, você está me dizendo que pressão e temperatura são inversamente proporcionais? É isso mesmo. Quanto mais frio, maior pressão. Quanto mais quente, menor pressão atmosférica. Importante isso. Ah, mas e uma panela de pressão que é quente e a pressão aumenta à medida que esquenta? Mas é um ambiente fechado, né? Hermeticamente fechado. Na atmosfera você não tem isso. E o vento vai ser exatamente a circulação de uma área mais fria, de maior pressão atmosférica, para uma área mais quente, de menor pressão atmosférica. As áreas que produzem vento são chamadas de áreas anticiclonais, normalmente áreas de maior pressão atmosférica e menor temperatura, e as áreas que recebem os ventos são chamadas de áreas ciclonais. Beleza, beleza? Já estou falando um pouco aqui de outro elemento, que é o vento. O terceiro elemento é a umidade, não é isso? Isso aqui eu peguei aqui de Brasília. Quer dizer, é da OMS, mas a gente usa, aqui em Brasília fica muito seco, nosso inverno é muito seco. Vocês sabem disso, as mucosas ficam todas ressecadas, os lábios pocam, né? Sangram, o nariz sangra também. Vocês já estão habituados a isso, possivelmente, não é? Porque durante o nosso inverno não é pouco habitual nós termos umidade relativa do ar inferior a 20%. O que é a umidade relativa do ar? A quantidade de vapor d'água na atmosfera. Está diretamente ligado com o comportamento das precipitações. Vai chover hoje, professor? Olha para o céu, gente. A umidade está baixa. Não tem chuva se não tiver vapor d'água na atmosfera. Não tem precipitação se não tiver vapor d'água. Só vai ter precipitação se tiver vapor d'água. Tanto assim, aqui no nosso inverno, aqui no centro do território brasileiro, às vezes a massa polar chega aqui fazendo cair bastante temperatura. Mas como não tem umidade, não tem chuva. Beleza? Então, o vapor d'água na atmosfera é o que determina a precipitação. Quais são as linhas de igual umidade relativa do ar? São as isoígras. Eu tenho que finalizar a aula, vou comentar rapidamente, deixo aqui para vocês verem. Estou falando dos ventos, né? Como nós vimos, a circulação dos ventos se dá a partir de variação de pressão e temperatura. Eu recomendo que vocês vejam essa célula aqui, formada pelos alísios e contralísios, chamada célula de Hadley. Ventos que saem das áreas subtropicais, olha o caso do Brasil, por exemplo, e seguem para o Equador, para a zona de convergência intertropical, que vocês estão vendo onde eu estou passando o mouse aqui. Percebam vocês que essa inclinação dos ventos se dá por conta do movimento da Terra de rotação no sentido contrário. É como você está no ônibus, o ônibus arrancou, seu corpo vai no sentido contrário, não é isso? Chamada força de Coriolis. Tá legal? Os ventos podem ser planetários, podem ser locais. Olha o caso das brisas aqui. Brisa marítima, o vento leva o nome do lugar que ele surge, não é? Então, brisa marítima à noite, brisa terrestre pela manhã. Podem perceber aqui, leiam e vejam que esse comportamento se dá por conta de variação de temperatura e pressão.
A água retém mais calor, não é à toa que quem já tomou banho de mar à noite sabe o que eu estou falando, a água está quentinha, porque reteve calor durante o dia. A terra reflete rapidamente e durante a noite esfria. E essa variação, então, a terra mais quente durante o dia, mais fria à noite, o mar mais frio durante o dia, mais quente à noite, vai fazer com que haja mudança na circulação atmosférica desses ventos que são locais, né? Um outro vento de escala planetária são as monções. A gente está vendo agora, né? Desastres na Índia, na China, com alagamentos e tal. Presta atenção nisso. A lógica de funcionamento das monções é exatamente a mesma dos alísios e das brisas. Aqui é o único lugar do planeta que você tem uma grande massa de água, o Oceano Índico no hemisfério, e uma grande massa continental no hemisfério em outro hemisfério, no hemisfério norte. Como se é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, e vice-versa, você tem variação de aquecimento. Mais uma vez, temperatura e pressão que vai determinar para onde vai a circulação atmosférica. E o último dos elementos, fechando nossa aula, são as precipitações. Chuva, galera, é apenas uma forma de precipitação. Precipitação pode ser pluviométrica, pode ser nival. A precipitação pode ser sobre a superfície, como as geadas ou o orvalho. A chuva é a precipitação atmosférica não superficial. Beleza? Pois bem, você tem 3 tipos de chuva, né? As chuvas convectivas, tem vapor d'água aqui no centro do Brasil, no verão e na região amazônica, é essa chuva. É a chuva predominante do Brasil. No litoral nordestino é chamada de chuva de verão. Está com vapor d'água na atmosfera, aquecimento, o ar sobe e esfria. Formou a nuvem e tem o movimento de condensação. Quem já morou na região norte, Belém, tem até uma piadinha corrente. Todo dia chove no final da tarde. Período de maior aquecimento, né? A chuva pode ser frontal, nós estamos ouvindo agora uma super frente fria chegando. Se esse ar frio chega e encontra o ar quente, você tem grande circulação atmosférica e chuvas torrenciais. O que é uma chuva torrencial? É uma chuva intensa por 3, 4, 5 dias de chuva intensa, tá certo? E outro tipo de chuva é a chuva orográfica ou de relevo. Quando o relevo impõe uma barreira orográfica, acontece no Nordeste brasileiro, por exemplo, o ar úmido vem do mar, aí quando encontra ali umas serras costeiras, que a temperatura é mais baixa, há uma precipitação e a região após a serra não recebe essa umidade. A região após a serra, após o levantamento orográfico, é a região assota-vento, anterior barra vento. Beleza? Eu acho que aqui a gente fechou. Eu tenho um climograma que eu vou trabalhar na próxima aula, como eu falei, só coloquei aqui para vocês identificarem, e alguns mapas aqui sobre os tipos climáticos do mundo e do Brasil. Sobre eles nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Valeu, gente, bons estudos, fiquem atentos a esse assunto. Tchau, tchau.